do Brasil está ficando mais velho. São 115 anos de muitas histórias. O Paulistão de 1977, 79 e 1981. O Brasileiro de 81. A Copa Sul-Americana de 2013. Apenas alguns exemplos. O time, idealizado por um grupo de jovens alunos do Colégio Culto à Ciência, que passava suas tardes jogando bola em campos improvisados de um bairro chamado Ponte Preta, cresceu e voou. Tem muito do que se orgulhar, incluindo a torcida, a maior de todo o interior do Brasil e que não para de aumentar. E de ser a primeira democracia racial no futebol do país e uma das primeiras da América Latina. Seu nome atravessou fronteiras e hoje é conhecido em diversas partes do mundo. Na Copa de 2014, suas instalações foram escolhidas pela Seleção de Portugal para a sede de treinamentos. Foi mais uma festa que a macaca querida trouxe para Campinas. E neste mês de agosto de 2015, comemora mais um ano de vida com a certeza de um futuro de novas conquistas. Olá, hoje o Mais Esportes veio até o majestoso, a Casa da Ponte Preta, o time mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta, há 115 anos. Lembrando que o aniversário da Ponte é no dia 11 de agosto. Agosto, mês de comemorações, mês do aniversário da Ponte, reunimos aqui um time de peso para falar sobre passado, presente e futuro da macaca. Vamos conversar com o comentarista esportivo da Rádio CBN, João Carlos de Freitas, né? Historiador da Ponte Preta. Vamos falar também com o mestre de cá, sabe o nome dele, né? Oscar Salles Bueno Filho, o eterno camisa 10 da Ponte Preta. E também o primeiro vice-presidente da Ponte Preta, Giovanni Di Marzio. Quero agradecer vocês terem recebido aqui a gente na Ponte Preta, no Majestoso. Muito obrigada. Estamos aqui na sala de troféus. A Ponte tem muito troféu, não tem só aqui, tem um monte por aí, depois a gente vai mostrar. Vamos começar então, falando um pouquinho sobre o passado. Uma das coisas que mais chamam a atenção no estádio da Ponte Preta, na história da Ponte Preta, é o fato dela ter sido construída por torcedores. Não é isso, João Carlos? Exato. Você sabe essa história? Vamos lá. Acho que todos nós sabemos, né? Cada um ao seu modo. Ninguém de nós viveu, acredito, né? Só seu mestre. Eu não. Mas eu acho que não. Mas os nossos pais, nossos amigos, né, os mais experientes, contam que era realmente uma epopeia, né? Aqueles sábados, Campinas parava e os doadores de tijolos, de material de construção, faziam questão de expor, né, aquilo que era um evento mesmo, né? Eles desciam ali a Rua Barão de Jaguara, né, para fazer um desfile. E as pessoas, material? Com material, dizendo que vinha aqui para o Campo da Ponte, né? E as pessoas aplaudiam e tal. Porque realmente era uma coisa inusitada. Aliás, é uma coisa que talvez para os padrões da época fosse, de certa forma, natural, né? Porque a gente usou muito o chamado mutirão, as casas nossas. Os vizinhos, né, se ajudavam a Era construir. muito comum isso daí. Mas, com o passar do tempo, adquiriu uma proporção gigantesca e eu acho que hoje a Ponte é conhecida no mundo inteiro por tantas coisas, mas também por isso, que é o único time de futebol do mundo, talvez, que tenha uma casa, né, o Moisés Lucarelli, construído pelas mãos dos seus aficionados, dos seus torcedores, né,
fanáticos torcedores, branco, preto, azul, amarelo, judeu, católico, protestante. A Ponte, ela se caracteriza por isso, ela é uma multiconcentração, né? Ela é uma Panamérica do mundo, vamos dizer assim, porque aqui realmente ela está representada em todas as raças, em todos os povos, multirracial. São características que poucos clubes têm. E a Ponte tem. Talvez seja uma fonte de energia, né? Por isso que ela está com 115 anos, velhinha, mas forte. Forte, forte. Tem uma história de que o seu pai participou dessa construção? Participou, Tem isso? Participou, claro. Colocou, né? Meu pai trabalhava na antiga Mujana, Companhia Mujana de Estrada de Ferro, e as pessoas sentiam um prazer naquilo, né? Porque era uma comunidade, então eles vinham colocar um tijolinho, né? E depois diziam com tanto orgulho, né? Até hoje dizem, né? Eu coloquei um tijolo aqui nesse estádio e tal, né? Então E fazendo história a nossa Ponte, fazendo né? história. Giovanni, parece que tem uma história assim também, o seu pai também colaborou, parece que participou dessa construção. Seu Meu avô avô participou, o meu pai tem uma história também na Ponte, foi diretor de marketing durante 3 gestões aqui na Ponte, com o então presidente Carlão Vacchiano, com Lauro Moraes. Participou da vinda do Sócrates também, né? Porque era diretor de marketing na época. Então ele tem essa história de também ter ajudado muito a Ponte Preta, né? Desde as construções dos camarotes e tudo mais. Então é uma história já que vem da família, toda ajudando e participando do dia a dia da Ponte, com muito orgulho. Então quando você era criança, você deve ter ouvido muita história, né? Como é que você via essas histórias quando você era criança e agora fazendo parte aqui da direção da Ponte? A Ponte sempre teve uma particularidade, o João falou muito bem, né? A Ponte sempre foi um clube muito querido, um clube do povo, um clube que mexe muito com a paixão, né? É diferente. A gente costuma dizer que ponte pretano fanático é pleonasmo, né? Redundância, porque não existe. O ponte pretano, por natureza, ele já é fanático. Ele é um torcedor que tem essa particularidade. É um torcedor muito apaixonado. O mestre sabe disso muito bem, porque é o grande ídolo da torcida da Ponte, então vive isso, imagino eu, todos os momentos da vida dele, desde sair de casa até voltar. Com certeza deve passar por isso o João também, porque é muito querido pela torcida. Então, a Ponte tem isso, o torcedor tem uma paixão muito grande. E a gente tem que tomar, né, hoje, vamos dizer, como dirigente da Ponte, posso dizer que nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque qualquer decisão, qualquer palavra proferida, ela tem um impacto muito grande na torcida, porque é uma torcida muito apaixonada. E o de cá, como é que vê essa história da construção do estádio da Ponte? Eu não poderia ser diferente. Meu pai participou, meu avô na época usava-se muito carrocinha, né, o burro, aqueles burros já ensinados, né? Já levavam a terra, enfim. Meu avô participou, meu pai participou, mas os dois aqui, o Giovanni e o João, definiram bem a história da Ponte. Tudo nasceu desse comportamento do torcedor, de união, de força, de participação. E você vê a Ponte hoje, ainda é dessa maneira. A Ponte, ela passa dificuldades, ela atravessa e consegue se recuperar. Isso vem ao longo da história da Ponte. Então, isso é um reflexo daquilo que foi feito na construção do estádio. Ali que está o carinho do torcedor e o amor. Isso foi passando do avô, do meu avô, do avô do João, do Giovanni, para o pai, para o filho, para o neto, enfim. Esse carinho, esse respeito pelo clube, ele vem desde 1948. E a gente sente isso quando você vai ao estádio, você vê o torcedor, é a mesma característica, é aquela pessoa que, se você pedir, estender a mão, ele está ali, está junto, ele segura e está sempre propenso a ajudar, sempre. Agora a gente ouve muita piadinha, né, dizendo que a Ponte não tem título, né, que é o maior estádio olímpico, porque nunca conseguiu dar a volta olímpica e tal. É uma tristeza essas piadas. Eu sou ponte pretana, tenho que... Mas assim... Imagina se tivesse. Pois é. Imagina. Mas o acesso de 1969 foi um título que ele recebeu, né, João Carlos? Foi, claro, sem dúvida. Conquistou. Foi. E foi, Ana, aqui nós temos um protagonista, que é o mestre de cá, né? Naquela época ele era molequinho, e eu acompanho a carreira dele assim, desde a várzea, né? Desde o Santo Odilo, e eu com meu pai, né? Ele começou num time aqui juvenil da Ponte, timaço, né? Que a gente perambulava pelos domingos de manhã, porque o campeonato era o campeonato da Liga,
Era um campeonato de juvenil, né? Juvenil. E muitos torcedores vinham para ver o mestre, né? Naquela época ele já tinha esse carisma e ele jogava como atacante, né? Ele jogava como... Depois ele ficou mais, né? Ficou mais experiente, ele falou, opa, ele veio um pouquinho, veio vindo para trás aqui um pouco. Mais um pouquinho, você termina como goleiro, mais um pouquinho. Mas era uma alegria. Só não saía das 4 linhas. Só não saía das 4 linhas. Senão daí não volta mais. Exatamente, mestre. Então eu estou falando rapidamente para poder explicar 69, porque tem tudo a ver. Era um time que eu preciso recordar esses meninos, porque eles têm a história. Era um time do Wilson Quiqueto, que está em Santos, era um goleiro. Dante, lateral direito, falecido. Dante. Celso Spana, Spana é aqui de Cosmópolis, né? Bira, aqui do Jardim dos Oliveiras, lateral esquerdo. Falecido Sérgio Moraes, um dos grandes volantes que o Brasil pode contemplar, poderia hoje ser considerado assim de altíssimo nível. Clóvis, Jair, aí tinha Serginho, Adilson, Dicá e Adilson primeiro. Era um time de 12, né? Você percebeu aí que eu escalei 12. Você escalou 12. 12 por quê? Porque ali do lado esquerdo, às vezes jogava o Jair, às vezes jogava o Clóvis e às vezes jogava o Adilson, né? Que é também aqui de Campinas. Então, esse time... Ele foi uma inspiração, Ana, para acontecer tudo o que aconteceu em 69. Porque em 1968, rapidamente, o presidente Ralph Fonseca Ribeiro, aqui no Jardim das Paineiras, ele ia fechar a ponte. A ponte não tinha mais solução, era difícil, não tinha. Eu vejo os meninos aqui, o Giovanni, a dificuldade que ele tem hoje para poder manter isso, para poder tocar, para poder, enfim, né, dar esse futebol que a ponte dá de alto nível a Campinas e ao Brasil. Aquela época era horrível, não tinha dinheiro, não tinha para onde mexer, os recursos eram escassos. Até que o Ralf mesmo pensou e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos disputar o campeonato do ano seguinte, que era 69, com o time que nós temos lá, que era a base desse time que eu escalei agora. Aí depois chegou o Nelsinho Batista, o Santos que veio lá do São Paulo, enfim, né, a gente sabe escalar. Luizinho, que era aqui de Campinas, né, que era aqui do Liceu, o Manfrini que veio de São Paulo também, e era uma base também das equipes de baixo, comandado pelo seu Zé Duarte, né, que saiu do Guarani e veio para a Ponte. Dizem que o seu Zé é um coração de abacate, né? Ele transita nos dois clubes, na Ponte e no Guarani. Isso que eu falava era Peri Scheibe, que ele tem o coração por fora preto e por dentro verde, né? Mas ali a Ponte fez uma campanha espetacular e o campo lotava, ficava, né? Aí ela foi para a fase final no Parque Antártica, a torcida ia assim, só para você ter uma ideia, Ana, parava o centro de Campinas e eram 10 mil, 12 mil no Parque Antártica. Então essa coisa que a gente viu agora há pouco, que a Ponte levou 30 mil no Pacaembu, aquela época já existia. A Ponte foi o time das caravanas. E em 69 ela jogou a fase de classificação, foi lá pro mata-mata lá no Parque Antártica e perdeu o último jogo para Francana. Que todos nós temos alguma história disso. Mas ela tinha um saldo de gols que lhe dava a certeza do acesso. E no saldo de gols vinha o título, né? Só que não foi comemorado assim, porque terminou com uma derrota. A Ponte é muito emblemática nisso. Ela tem derrotas que são derrotas... vamos dizer assim, inesquecíveis. Se Nelson Rodrigues fosse vivo, ele dizia o seguinte: estava escrito há mais de 1000 anos. Né? Como foi contra a Portuguesa Santista em março, dia 7 de março de 1965, né? Como foi essa contra a Francana. Mas o time de 69 era maravilhoso, né? Eu vou pedir para ele escalar, porque ele era protagonista, né? Eu sei também, mas eu quero que saia da boca do mestre. De 69, Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos. Teodoro, Roberto Pinto de Cá, Alain, Manfrini e Adilson. Quer dizer, era um timaço realmente, muito um time bom. Muito forte. Técnico, mas só né? para completar essa linha de raciocínio sua, isso aí foi um planejamento feito pelo Dr. Renato Righetto. Nunca podemos... O Ralph Fonseca Ribeiro, sem dúvida, foi a pessoa mais importante nessa transformação. Mas naquela época já houve um planejamento. Pela primeira vez... Era outro presidente. Era outro presidente. E o que aconteceu? O Dr. Renato Righetto, ele assumiu as categorias de base, Giovanni, e ele começou a buscar jogadores fora, trazendo para a Ponte. Manfrini, enfim. E daí veio o Alain, veio o Santos, veio o Teodoro. Então foi fortalecendo. Mas a base da Ponte foi formada nas categorias de base.
Por quê? Porque disputou 1 ano, 2 anos, a garotada foi se preparando. Quando chegou em 69, tinha uma base. Já tinha a base montada, falou, não, tem condições de disputar título. E foi realmente o que aconteceu. E não podemos esquecer do seu Lilo, né? O seu Lilo é o que começou Virginelli. toda a história em relação ao... O seu Lilo, quem foi? Foi treinador do juvenil, né? Falecido, né? Ele era treinador, treinou inclusive a Ponte. No dia em que o Pelé se despede do futebol, dia 2 de outubro de 1974, a Ponte vai à Vila jogar uma partida contra o Santos no último jogo do Pelé, né? E nesse jogo o Pelé joga 20 minutos e ele se ajoelha na Vila, né? E diz tchau, tal. E o seu Lilo era o treinador, né? Ele estava no banco da Ponte Preta. Era também um time assim de garotos, né? O Oscar, por exemplo. Ele faleceu em que ano, João? Porque, se eu não estou enganado, ele veio aqui na festa que nós fizemos para os ex-atletas. Acho que foi a última vez que ele veio aqui no Majestoso. Seu Lilo faleceu ano retrasado. Então ele veio mesmo. Ele estava aqui em Santa Bárbara do Oeste. Isso. E eu mesmo liguei para ele, ele falou, eu treinei a Ponte. Exatamente. E ele foi um treinador assim, as pessoas gostavam dele, né? O Dicá trabalhou com ele, mas ele entendia de futebol, né, mestre? Entendia, ele trabalhou nas categorias de base, trabalhou no profissional, foi técnico do Rio Branco, do União Barbarense, na época União Barbarense. Bom, enfim. São 115 anos, tem muita história, né? A gente vai fazer um intervalo curto e daqui a pouco a gente vai falar sobre o ano em que a Ponte quase chegou lá. Já, já. É isso aí, Ana. Hoje eu tô aqui no centro de Campinas. É aniversário da Ponte, 115 anos. Mas será que o torcedor campineiro tá por dentro? Não. É campineiro? Sou campineiro. Campineiro. O senhor sabe quantos anos a Ponte Preta tá fazendo? 110 anos? 50? Ah, já passou de 100, acho que 111. Tá quase. 112? Mais. Tudo bem? Bom. O senhor é de Campinas? Campinas, Torce pra Ponte Preta? com certeza. Nega véia. Que bom, hein? E quantos anos a Ponte Preta tá fazendo? A última vez que eu vi, acho que era 100 e... não sei se era 120, alguma coisa assim. É menos? Menos. 100 anos, eu acho. 100 anos. 105 anos. Não, é mais. Nossa. Que bom, hein? Não, então é 108. É mais. Bom, hein? 150? Não, aí já é menos de 100. Menos de 150. 120 anos. Tá quase. 110. Mais. 13? Mais um pouquinho. 14? Mais. Não, é 112 então. É mais. 15? Não é 115. 115 anos. 115 anos. É o time mais antigo do Brasil. Que bom, hein? Ah, tudo isso já? Bem, voltamos agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está sendo gravado aqui no Majestoso, contando a história da Ponte Preta, 115 anos, completando agora no mês de agosto, dia 11 de agosto. Estou aqui com João Carlos de Freitas, da CBN. É a história viva da Ponte Preta, ambulante, né? Quer saber alguma coisa da Ponte Preta? Só parar você, dar o tópico e você... Coisa de velho, né? Ah, não é. A pessoa informada, é uma pessoa que ama a Ponte Preta e com certeza... Sem contar a memória fantástica, né? Não é? Então, isso que eu queria saber. Eu memória preciso saber fantástica. como é que faz. Caramba, Data, vocês tudo. conseguem escalar o time. Bom, eu imagino assim, eles sabem, porque eles estavam vivendo lá na época, lógico, né? Mas é participando. muito nome para lembrar. E por falar em lembrar, vamos lembrar o ano em que a Ponte Preta quase chegou lá, 1977, quase levou a taça de campeã paulista, né? De cá estava lá, queria que você contasse sua visão, como é que foi isso? Por que a gente não levou? A gente... Infelizmente, a gente não pode ficar justificando um fato que aconteceu, porque dá a impressão que você está usando ou usa isso como argumento por não ter conseguido o título. Mas a Ponte Preta realmente foi muito prejudicada em 1977, mesmo porque a Ponte já tinha jogado várias vezes, não só contra o Corinthians, a Ponte tinha jogado com todas as equipes e a Ponte Preta fez uma campanha, uma das melhores.
O que aconteceu? Naquela época, isso consta no regulamento, não foi uma posição da federação. O Giovanni é vice-presidente, ele sabe. Por isso que existe a reunião antes do campeonato, a forma definida já do que vai ser feito na final. E os 3 jogos, infelizmente, foram em São Paulo. Só que o ambiente, naquela época, era totalmente favorável ao Corinthians. Então aconteceram fatos e fatos que acabaram prejudicando não só dentro do campo, como fora do campo, com ameaças, inclusive dentro do vestiário. Isso aí é tudo para aterrorizar e para tirar a concentração dos jogadores da Ponte. Foi feito na chegada, que é muito natural também isso, mas como envolvia muita gente, o jogo que a Ponte venceu por 2-1 tinha 146 mil pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica. Então, você imagina a pressão que estava dentro do campo e dentro do vestiário. Ao ponto de um comandante vir no vestiário, isso eu sou testemunha desse fato. Um comandante da Polícia Militar alertando os jogadores para que, se caso a Ponte vencesse o jogo, era para não fazer nenhum tipo de comemoração, e se acontecesse alguma coisa, de uma invasão da torcida, que era para se concentrar no meio campo, para poder ter a proteção da Polícia Militar. Isso aí é uma coisa que não existe. Como é que você pode chegar antes de uma competição, de uma decisão, e colocar esse tipo de situação? É para amedrontar. E fora o que aconteceu dentro do campo. Quer dizer, a expulsão do Rui Rei, que foi muito polêmica, não quero questionar se houve ou não houve o interesse ou não, mas que houve sim o propósito de expulsar o jogador, isso não teve a menor dúvida. E vou explicar por quê, talvez muitos torcedores não saibam disso. A Ponte deu a saída, estava o Rui Rei, eu e o Marco Aurélio. Então a Ponte deu a saída. O Ducídio chegou para o Rui Rei, até ele usava uma expressão que, se é hoje, ele pode ser processado. Ele chegou para o Rui Rei e falou: aqui, neguinho, usou bem essa expressão. Olha aqui, neguinho, se você gesticular, porque o Rui, ele tinha um temperamento, assim, tipo carioca. Então ele conversava, falava, gesticulava, batia a mão assim e tal. E o Rui Rei, o Ducídio falou: Rui, neguinho, se você gesticular, fizer qualquer ato, jogar contra a torcida, eu vou te expulsar. E eu peguei e falei: espera um pouquinho, o jogo não começou, Ducídio, o jogo não começou, como é que você pode intimidar o atleta dessa maneira? Ele falou: não quero saber, se ele fizer isso eu vou expulsar. Não é que aconteceu, aos 13 minutos aconteceu o fato. O Rui Rei caiu, aquela falta, não foi, ele levanta, o Rui Rei, o Ducídio automaticamente já puxou um cartão, já puxou o outro, quer dizer, então era realmente o que ele queria. Então prejudicou a Ponte por quê? Nós perdemos o Odirley, olha só, perdeu o Odirley porque ninguém fala nisso aí. O Odirley é o jogador mais importante da nossa equipe. Perdeu o Odirley aos 45 minutos do jogo que o Corinthians venceu. Aliás, que nós vencemos. 2-1. Aos 45 minutos, deu um cartão para o Odirley. Por quê? Tirou o jogador da final, da próxima. Então, nosso time ficou capenga. É um jogador que nós dependíamos muito, mas muito dele. Era o melhor do Brasil. Era o melhor do Brasil. E depois, no jogo, para matar o nosso time de vez, que a Ponte era um time que trabalhava muito a bola, mas tinha que chegar pelos lados, e com a conclusão do Rui Rei, expulsa o artilheiro. O que aconteceu? A Ponte perdeu a força. A Ponte ficou com 3 jogadores no meio campo, que toca bem a bola, mas sem profundidade. Quer dizer, diferentemente de hoje. Hoje o jogador já chega mais e tal, né? Mas você sem um lateral da força e da valentia, da chegada e velocidade do Odirley e do Rui Rei, que era o nosso artilheiro. Independente de tudo que aconteceu, ele era um grande jogador. Era o nosso artilheiro que a gente trabalhava para a conclusão. E qual era a escalação? Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley, Vanderlei, Macoré de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Tá vendo? Ah, que memória, gente. Invejável, né? Mas como é que você vê essa história, Giovanni? Você que você não estava, né? Você não, não, eu não estava. Meu pai estava, foi em todos os jogos lá. Você lembra dessa história como? Eu vejo fotos, eu acompanho desde que eu nasci, escuto essa história, né? Todos os ponte-pretanos
conhecem. Claro, foi o melhor time da Ponte de toda Foi a melhor história campanha da que ela Ponte, fez foi a até melhor hoje. campanha. Acho que foi uma história que torcedor tem muito torcedor que gosta de falar e tem torcedor que não gosta nem de ouvir falar. Então tem esse lado, como tem o Odicai, o Odilei e tantos ícones, né, tantos jogadores renomados que fizeram a história da Ponte, e a gente trata com muito carinho de tudo isso. Mas é uma história, o João pode falar melhor, uma história triste assim, né, João? Para falar bem o português bem claro, assim, é uma história triste, não adianta. Final, né, você diz, o final, claro. Do mesmo jeito que a Sul-Americana também trouxe uma campanha que tinha tudo para ser a maior da história e de repente, da mesma forma como o mestre disse, a Ponte em 2008 contra o Palmeiras na final também perdeu jogadores importantes, né, para a final, contra o Guará. 2 jogadores tomaram o 3º cartão e não jogaram com o Palmeiras. E na Sul-Americana também, nós contra o Lanús no jogo de ida no Macaquembu, né? O Wendel também tomou o cartão aos 46 e também era um jogador muito importante. Muito importante. E vocês que conhecem muito de bola sabem que foi realmente crucial. Uma mudança de alteração no esquema do Jorginho e culminou com a perda do título com o Lanús. Então a história da Ponte, ela traz essas situações, mas nós vamos reverter, vai caminhar tudo. Você sabe, Giovanni, de cá, mestre de cá, Ana, talvez, Ana, a explicação, talvez o segredo desse fenômeno que é a Ponte esteja nas histórias. Porque se você pegar inúmeras histórias, elas são histórias fantásticas, elas dão romances e romances, né? Os historiadores aí, os romancistas, os literatas, eles se debruçam nas histórias. Aqui em Campinas nós temos um escritor que eu acho fabuloso, acho um dos maiores de todos os tempos, que é Zé Amaral. Sou fã também. Você vê Zé Amaral escrever, você chora, né? Tal é a emoção que ele transfere para o texto. Então elas são histórias assim, Ana. Elas são bonitas. A história de 77, eu só guardo coisa boa. Agora, os finais são tristes. Sabe? Para o Ponte Preta. Claro que a história é linda, né? Exatamente. Então foi isso. Foi em 65, né, quando eu tenho uma memória de 65 um pouco mais clara da Ponte Preta, né, até agora. Foi em 69 que a Ponte foi o que foi e teve um final turbulento, não foi um final legal. 77 e vem agora há pouco, né? 79, 81, 2008, 2001. Então ela é assim, sabe? Eu, por exemplo, sou contra até muitos colegas, né, de imprensa que incitam, que tentam, ou por outra, né, que reivindicam título para a Ponte Preta. Eu acho isso, o dia que a Ponte tiver que ser campeã, ela vai ser naturalmente, você entendeu? E acho, sinceramente, eu sei que muita gente é ponte pretano e reclama isso e não admite, você entende? Mas é secundário, curiosamente, para o espírito ponte pretano, o título, não que não seja importante, mas ele não é a essência do amor do torcedor pela Ponte Preta. Então por vezes, essa ânsia, essa angústia de muitos, principalmente da nova geração, isso daí é um empecilho, eu acho, é um obstáculo. A Ponte não é isso, não. A Ponte é emoção, sabe? A história dela é atravessada. É uma história, parece um navio negreiro, você entendeu? Parece um navio negreiro. Eu só queria fazer uma colocação em relação... Quando você falou do pessoal, dos mais antigos, vamos falar, no nosso tempo, mais antigo, né? Tá bom assim? Tá bom, tá certo. Agora, essa geração, você tocou nesse assunto, essa geração, ela vem com uma mentalidade diferente. Ela quer ganhar. Porque, por exemplo, a criançada, eu vejo meus netos, com camisa, lógico, não estou fazendo demagogia, a primeira camisa é da Ponte, mas já usa a camisa do Barcelona, do outro tipo. Por quê? Porque eles estão vendo a todo instante o time ser campeão. Quer dizer, então é uma questão de geração. Isso. A nossa geração, vamos falar assim, então, a nossa geração, ela ficava feliz em ver a Ponte chegar numa situação assim, de disputa. Quer dizer, triste no caso do desfecho final, triste. Isso. Mas tinha assim. Satisfeita. Luta, né? Exatamente. Não, porque é o seguinte, mesmo. Hoje a cobrança é muito maior. Muito maior. Isso aí, por exemplo, isso é coisa para escritor de novela, né? Para Valcir Carrasco, para Gilberto Braga. Porque é o seguinte, na trajetória, a Ponte, ela consegue excitar a emoção
que a gente não tem palavra para explicar, só sentindo, né? Mas eu acho que ninguém tira o título de o time mais antigo do Brasil em Sim, atividade. é Tem um lá verdade, do Rio Grande do Sul que reivindica, mas ele para, ele volta, ele para, ele volta. Não existe, né? Parou. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já para falar um pouco sobre o futuro da Ponte Preta. Bom, agora nós vamos ver uma matéria especial sobre um torcedor. Ele e o pai eles têm a maior coleção, a mais completa coleção de camisas da Ponte Preta. Vamos ver. E depois de garimpar aqui no centro da cidade os torcedores ponte-pretanos, a nossa produção encontrou um torcedor que, olha só, tem mais de 200 camisas, que é uma coleção enorme. Vamos lá conferir? Ana, olha só quem eu encontrei. Eu tô aqui na casa do Rodolfo e ele vai falar um pouquinho pra gente da coleção de camisas da Ponte que ele tem. Como é que é isso? Você tem uma coleção com mais de 200 camisas? Aproximadamente 240 camisas. Ao longo de 30 anos já juntando as camisas, né? 30 anos colecionando. E como começou, assim? Qual foi a primeira? Não, na verdade, a ideia de colecionar não vem de cara, né? Eu ganhei a primeira camisa há 30 anos de um amigo meu, o Maurício, que jogava futebol na época. E aí começa aquela coisa, né? Você quer a que está em jogo. Aí você vai atrás de uma, vai atrás de outra. Quando eu tinha mais de 10, a coisa começou a ser inevitável, né? Amigos que encontram alguma coisa diferente, uma camisa diferente, e falam, não, eu vou levar essa para o Rodolfo. Exatamente. Eu acabo ganhando de aniversário, de amigos, etc. Sempre tem um canal para chegar. E aí é uma bola de neve, né? Além das que eu consigo comprando via internet, é um presente meio óbvio para mim, né? O cara sabe que eu sou um apaixonado e acaba me dando de presente. E, Rodolfo, é difícil de encontrar essas camisas? Não, na verdade, as mais antigas são, porque elas não eram feitas para venda, né? Elas só eram camisas de jogo. De, sei lá, 15 anos para cá, você encontra em qualquer loja. Mas o ideal para a coleção são as camisas de jogo. E aí a coisa não é tão simples, né? Qual dessas camisas que você tem que é a mais rara? É difícil dizer qual é a mais rara, né? Porque eu tenho camisas a partir de 74. Teoricamente, a primeira, a mais velha da coleção, essa de 74, é uma camisa do Oscar, que foi usada na despedida do Pelé. Portanto, teoricamente, essa é a mais rara, mas não no meu ponto de vista, isso não tem essa lógica. De valor, claro. Tanto de camisa, não dá para mensurar, calcular, ou dá? Não, eu nem faço essa conta, né? Nem faço. Não vale a pena, porque daí eu acho que eu ia ser internado, se eu estivesse fazendo uma soma de quanto vale cada uma. Nenhuma delas tem valor financeiro, todas têm um valor sentimental só, e cada uma vale mais que a outra nesse sentido. Agora, qual delas que foi assim difícil, ou que você, sei lá, teve que abrir mão de alguma coisa, ou fazer uma negociação? Como é que foi? Não, justamente, por acaso, é uma das camisas do Carlos, que ele aparece nessa coleção da Ping Pong de figurinhas. Essa camisa estava em Curitiba com um colecionador de camisas do Curitiba. E ele entrou em contato, depois ele viu o site, e ele falou, olha, eu tenho uma camisa aqui que vai te interessar, eu nem sabia qual era, mas em contrapartida você precisa me ajudar a achar uma do Curitiba da década de 80, especificamente de 85, o Curitiba foi campeão brasileiro. E aí, essa negociação durou um ano. E aí, depois de saber qual era a camisa, eu queria desesperadamente. E eu não conseguia a camisa para o cara. E, logicamente, ele também não conseguia. E, no final, acabei convencendo ele de vender a camisa, e a camisa está aqui. Essa é a que demorou mais, quase um ano para ela chegar. E a gente ficou aqui falando sobre as camisas, mas chegou a hora da gente conhecer, então, a coleção. Vamos lá? Vamos lá.
Rodolfo, mais de 200 camisas. Como é que faz para cuidar desse acervo? Não, na verdade, elas têm que ser constantemente arejadas. A gente tem um sistema aqui para retirar a umidade do armário. Elas ficam penduradas sem dobrar. E tem que contar um pouco a sorte, né? Porque algumas estão deterioradas já por conta do tempo. E olha só a organização. Como é que elas estão organizadas? Elas estão dispostas cronologicamente, né? Então, se eu abrir aqui, por exemplo, isso aqui é década de 80. Eu sei, né? Porque sou meio fanático, enfim. Mas aqui, por exemplo, essa camisa é de 1983. Né? Uma camisa que foi usada pelo Chicão, centroavante. E os ciúmes? Tem muitos ciúmes? Como é que é? Tenho ciúmes, evidentemente. Eu gosto que as pessoas vejam, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que partilhar. Mas, frequentemente, eu sou assediado para vender uma ou outra e isso não está em questão. Elas nunca vão sair daqui. Né? Agora eu fiquei sabendo que você tem algumas camisas autografadas. Quais são elas? São poucas, na verdade, porque, historicamente, elas vieram por outro intermédio, não é? Raramente vieram de jogadores. Essa camisa que o Roberto usou na Copa Sul-Americana, que eu acho que é um momento importante da história da Ponte Preta. E está aqui eternizado. Né? Qual é a camiseta mais curiosa que você tem? A mais diferente? A curiosa, eu acho que é essa que eu vou mostrar para vocês, porque é uma camisa de uma época que os uniformes eram muito elaborados, cheios de grafismos e tal. E é uma camisa de manga comprida, que hoje em dia nem existe mais. Né? Não se fabrica como camisa de manga comprida para o mercado brasileiro. Não é tão comum. Não é nada comum. E ela é pitoresca. Foi usada no começo da década de 90, por volta de 91, 92, pelo Marcelo Prates, um meia muito bom, que jogava de chuteiras brancas, excelente jogador. E foi difícil de conseguir essa camisa? Via internet, mas é bem pitoresca, né? É meia zebrada? Eu acho linda também, né? Todas são. Perfeito. E você aqui? O que achou da coleção de camisas do Rodolfo? Se gostou, Rodolfo, quem quiser ver pode ver aonde? A qualquer momento, camisasdaponte.com.br. Tá anotado? Valeu. Bom, chegamos no terceiro e último bloco do Mais Esportes, que hoje está sendo gravado aqui no Majestoso, no Moisés Lucarelli, falando sobre passado, presente e futuro da Ponte Preta, nega véia, macaca querida, que está completando 115 anos de vida ininterrupta. 115 anos. Ela foi fundada oficialmente em 11 de agosto de 1900. E eu queria falar um pouco agora sobre as saídas da Ponte Preta do Brasil. Eu queria falar com o Giovanni. Na Sul-Americana, ela não chegou até a final. E isso, eu acho que foi um grande feito. Sem dúvida nenhuma, nos enche de orgulho. A Ponte tinha um time que estava desacreditado, né? Um time que estava mal no Campeonato Brasileiro. E aí veio o Jorginho, fez um trabalho muito bom. Algumas peças que chegaram ao longo do campeonato e a Ponte conseguiu grandes feitos. Eu tenho muitos amigos ponte-pretanos que falam que foi uma das maiores alegrias da Ponte, aquela vitória contra o Vélez. Num gol maravilhoso do Fernando Bob. Então foi uma vitória assim maiúscula, né, João? O primeiro jogo da Ponte fora do país com o Deportivo Pasto, uma viagem épica. Eu fui como torcedor, os torcedores, claro, foi uma viagem muito longa, muito aeroporto, em situações adversas, no meio de um morro. Então, todo aquele movimento para ver aquele primeiro jogo da Ponte, uma classificação difícil. Né, lá a Ponte ganhou o primeiro jogo aqui com o gol no último minuto, né, ficou 2-0 com o gol do Felipe Basso, foi para lá com esse placar e lá perdeu de 1-0 com 2 bolas na trave. A qualquer momento poderia tomar um segundo gol e aí a Ponte passou. Aí sim, para enfrentar Vélez e São Paulo em 2 jogos, a Ponte como zebra, né, nos 2 jogos, é inegável isso, e conseguiu ganhar do Vélez lá, fato que nenhum time brasileiro tinha conseguido, no José Amalfitani, não é isso? Isso. E aí conseguiu uma vitória maiúscula, histórica, vários torcedores chorando, inclusive eu e tantos outros que estavam lá, porque realmente foi histórico. E aí depois veio a final numa comoção, vamos dizer, da torcida da Ponte, a maior da história. Tem grandes caravanas e o João e o mestre vão poder falar melhor. Caravanas lá atrás com caminhões, com trator para ir para Bragança e tudo mais. Tudo isso eu acompanho, eu sei. Mas o que a torcida da Ponte fez em São Paulo
foi assim, é algo histórico para guardar, então só isso já valeu, já ficou. Chegar lá e ver aquele mosaico, o Pacaembu lotado, tem várias narrações de Kleber Machado falando que uma torcida fez. Eu tô para dizer que só a invasão corintiana acho que foi maior locomoção, né, de uma cidade, de uma torcida para uma outra cidade. Acho que no Brasil nós não tivemos, porque eram 30 mil de Campinas. Eu acompanhei porque eu cuidava da parte da venda de ingressos e tudo mais, então os ingressos vendidos em São Paulo não passaram de 1.000. Então foram 30 mil campineiros entrando nos ônibus, não tinha mais ônibus, o pessoal me ligava e falava, Giovanni, acabou o ônibus, eu falava, arruma mais, porque senão vai todo mundo quebrar tudo aí. E aí o ônibus não podia sair porque era ônibus circular, não podia andar na estrada, tudo que antecedeu o jogo foi realmente muito marcante. E essa Sul-Americana mostrou a força, não que precisasse mostrar, porque é uma torcida muito apaixonada, mas mostrou realmente a força da torcida da Ponte. Como foi estar lá? É isso aí, né? O Giovanni descreveu a parte emotiva, de emoção. Por exemplo, corre aqui na Ponte uma, que eu acho até uma lenda, né? Dizendo que a Ponte ela foi rebaixada em 2013 porque ela fez a opção pela Sul-Americana. Eu não concordo de forma alguma com isso, nem eu, né? Eu acho que não teve nada a ver o rebaixamento da Ponte com aquela campanha na Sul-Americana. Tanto que ela está agora classificada, ela está convidada, vamos dizer assim, para participar da Sul-Americana. Eu acho que no limite dela, o que ela puder fazer, ela tem que atender, né? É um campeonato, é um prestígio. Duro se ela estivesse esquecida, né? Mas ela vai de novo para um torneio internacional. Então não houve relação. Eu acho que o brasileiro foi uma coisa, infelizmente foi de novo atropelada pelo sistema, né, pela competitividade, pelo capitalismo que hoje impera no futebol. A Ponte ela tem essas dificuldades, a Ponte não é um clube rico, né? A Ponte é um clube que luta ainda, ela é um clube do interior. Quem é que sobrou? Né? Quem é que está aí para contar a história do interior? Posso falar? Pode, Ponte Preta. A Ponte Preta hoje é a 5ª força paulista, né? Agora, não é fácil manter esse status, não é fácil ela, com os sacrifícios que nós sabemos que esse menino faz aí, os meninos que estão aqui, hoje trabalha o filho do Dicá, o filho do Dicá também, o Gustavo. Uma revelação, menino inteligentíssimo, está indo muito bem. São meninos, são moços que nos deixam felizes, né? Que eles é que serão o futuro da Ponte. Sim. Então, eu acho que não teve nada a ver. A Ponte assumiu a Sul-Americana, foi muito bem. Oxalá todo ano fosse vice-campeão, não tinha problema nenhum, você entendeu? Eu acho importante essa colocação, o Giovanni também fez essa colocação. Eu acho assim, todo torneio, campeonato importante, a Ponte estando disputando, é fundamental. Por exemplo, Série A, Sul-Americana, Copa do Brasil, por que não? É uma oportunidade que você está tendo de disputar, de dar visibilidade ao clube. Tem que estar presente, sim, não tem que optar por esse ou por aquele. É a possibilidade. Agora, envolve, todo mundo sabe, e quem envolve mexe... elenco, né? Envolve elenco, envolve a parte financeira, enfim. Com relação a 2013, João, a Ponte, ela começou a cair no primeiro turno. Porque a somatória de pontos... Então, a somatória de pontos da Ponte no primeiro turno, ela foi muito ruim. Ela virou com 15 pontos. No decorrer do campeonato, todas as equipes elas vão melhorando o rendimento, entendeu? Principalmente aquelas que têm mais poder aquisitivo. E foi nesse ponto que a Ponte acabou sofrendo a queda para a Série B. Mas com relação à Sul-Americana, foi espetacular. Foi o encontro que nós acabamos de falar do torcedor da Ponte. Surge assim, de repente, uma força que vão unindo, vão pegando, vai levando. Daqui a pouco você vê a torcida da Ponte aí, presente. Quer dizer, 4 mil torcedores na Argentina. Não é fácil, mas a Ponte consegue isso. Um negócio desse. Mojimirim, né? 15 mil pessoas de Mojimirim. Então foi realmente uma mobilização que na história da Ponte fica marcada, né? Eu acho que ela deve ser entendida pelo lado bom, assim como 77 tem que ser entendido pelo lado positivo. Eu, pelo menos, vejo assim. Não, tá certo. Mas por falar em financeiro da Ponte, a Ponte agora tem no seu portal a transparência, né? Quem quiser é só consultar. Com certeza. Não é? A gente tem feito um trabalho, sim, muito pro torcedor mesmo, porque eu,
entendo que a ponte, ela é feita da torcida. A torcida é a ponte, é a alma da ponte, é a razão de existir da Ponte Preta. A Ponte Preta é feita pelos torcedores. O estádio começou assim, tudo na ponte sempre foi assim. A ponte só foi bem quando a torcida abraçou o time. E eu sempre vou na linha, Ana, de que unidos sempre nós vamos ser mais fortes. E a ponte precisa estar unida, a imprensa, a torcida, os jogadores, a diretoria, todo mundo junto, com o mesmo objetivo, sempre vai fazer a ponte mais forte. E aqui, hoje em dia, eu posso dizer assim abertamente, não tem uma situação que paire algum tipo de dúvida que a gente não possa explicar. Então nós fizemos algo inédito há 2 semanas atrás, que foi o quê? Explicar e falar abertamente sobre todas as transações da ponte. Então, quem queria saber, qualquer pessoa da imprensa, o João infelizmente não estava aqui, mas a CBN estava, e nós falamos, quer perguntar mais alguma coisa, pode perguntar sobre qualquer jogador, sobre qualquer decisão, nós vamos errar, claro que nós vamos errar, claro. A tendência, inclusive, é errar mais do que acertar. Mas sempre nós vamos tentar o bem da Ponte Preta. Então esse é o objetivo dessa gestão. E a gente vai tentar caminhar dessa forma. E só para até uma defesa aqui, Giovanni, é assim, a contratação eu vejo dessa maneira, voltando ligado à parte financeira. Se você tem recurso sobrando, o índice de erro seu é menor. Porque você vai pegar jogador de qualidade. Se você já vai escolher o jogador que você quer, o potencial, a característica, enfim, tudo. E desculpa cortar, Messi, mas se não der certo, traz outro, encosta que tá tudo Exatamente. bem. Aqui não dá. Agora aqui, por exemplo, se você não tem a parte financeira sua não é excelente, você vai ter que partir para contratações que pode vir aqui ser um sucesso, como também pode não dar certo. Então corre realmente esse risco, ele está certo. Como dirigente, é exatamente isso que acontece. Em relação ao futuro da ponte, ela agora tem viagens marcadas, tivemos aí para os Estados Unidos, dá maior visibilidade, agora o Sub-20 está indo para a Espanha. Está lá já, né? Então, faz parte aí faz parte dos de projetos todo futuros? Um projeto nosso de internacionalização da marca. Fizemos um amistoso com o Orlando, fizemos um amistoso com o Strikers aqui, agora todo o time Sub-23, vamos dizer, está lá em Madrid, vai jogar ainda, já jogou com o Atlético, vai jogar ainda com o Real Madrid, com o Rayo Vallecano e com o Getafe, uma experiência inédita para os meninos da ponte. Então eu acho que tudo isso vem somar muito, porque a gente quer cada vez mais divulgar o nome da ponte, difundir não só no Brasil, mas no mundo, com certeza. Eu quero lembrar que neste programa nós também temos a participação do vereador Luiz Cirilo, que na época da discussão da alteração do projeto para a construção da arena, ele era o presidente da comissão, né? Sim. E ele falou com a gente sobre isso também, tem a participação dele e tem a participação do presidente de honra, Sérgio Canielli, que falou sobre o amor dele pela ponte, sobre como ele comanda, sobre comandar com o coração ou não, e falou também sobre a construção da arena, que é sobre isso que eu quero falar agora. Bom, a construção da arena, infelizmente, né, como todos os negócios no Brasil, a arena não é diferente e está um pouco parada, porque hoje os investidores estão pensando 2 vezes antes de gastar o dinheiro. Então, tem alguma dificuldade, mas é uma dificuldade momentânea, nós vamos conseguir ir buscar esses valores para a construção da arena, estamos trabalhando para isso. Pode ser que atrase um pouco, mas isso é natural. Ninguém consegue viver bem e estar disposto a investir quando existe uma crise, né? E o Brasil passa por uma crise política terrível, né? Além da econômica. Então isso tudo afeta. Foi feita uma doação para que a Ponte Preta explore determinada atividade. Em 1975 foi feita a doação para que ela pudesse, num lapso temporal de 10 anos, construir seu conjunto poliesportivo ou o estádio de futebol. Na ocasião, optaram os dirigentes em construir o conjunto poliesportivo. Agora foi refeita a doação no sentido de alterar a finalidade para que aquela área fosse destinada à construção de uma arena e a ponte tem o prazo de 10 anos para construir essa arena multiuso.
Se não ocorrer essa construção nesse prazo, poderá haver uma prorrogação, mas sempre com prazo temporal para que o projeto seja cumprido. A Arena Multiuso ela tem essa finalidade, né, de multifuncional, de ter algumas finalidades que não seja só a prática do futebol. Hoje, os grandes times, não só do país, mas também da Europa, já utilizam esse recurso da criação, da instalação da arena, para que possa, inclusive, trazer recursos para o clube. E no caso específico de Campinas, trará recursos também para a cidade de Campinas. Haja vista que 2% da renda bruta, depois de descontados os impostos, será revertido a um fundo municipal para que possa, inclusive, financiar e incentivar a prática do esporte amador. Eu quero saber para quando a gente pode esperar a arena. Olha, é um momento agora de falar da arena, todo torcedor fala, mas quando o time tá mal, a primeira coisa que vão falar é da arena, não é isso, João? Então eu fiquei pensando antes dessa entrevista, eu falei, se precisarem da arena... E aí eu falei, pô, DJ, eu falei, até no aniversário, não vamos falar nada de arena, porque o torcedor fala isso e eu acho extremamente negativo. Mas eu entendi o intuito da pergunta e o objetivo é saber da arena. O projeto da arena está andando sim, já está pronto o projeto por um renomado arquiteto que fez a Arena de Brasília, que é o Eduardo Castro Melo. A arena ficou maravilhosa, estamos agora num processo de... O ponto agora é busca de parceiros e investidores. O momento não é propício, né? O Brasil vive uma crise aí que todos sabem, né? Todos estamos vivendo isso, mas tudo isso caminhando bem, a gente deve começar esse projeto já no ano que vem. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu queria falar com cada um de vocês, se faltou alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, por favor, começando pelo Giovanni. Da minha parte não, eu acho que foi uma honra mesmo poder estar ao lado de dois ícones na história da Ponte, um por tudo que sempre fez pela Ponte, pelo que fala, pelo que representa para a torcida ponte pretana, que é o João. É uma pessoa espetacular, que eu tenho um carinho muito grande, um respeito e uma admiração. E o mestre, bom, falar do mestre é bater na mesma tecla, é uma pessoa extraordinária e eu estou tendo a honra de poder conviver diariamente com o filho dele, que se tornou meu amigo, é uma pessoa que tem muita capacidade, está fazendo um trabalho fenomenal e eu tenho certeza, alguns atletas comentam, o Guga está fazendo fora do campo o que o mestre fez dentro do campo. Pois é, já ouvi esse comentário, a minha exatamente. opinião é a mesma, então eu acho que foi um prazer muito grande poder estar aqui e é sempre muito gostoso falar de Ponte Preta e por mim ficaria até amanhã falando aqui. De cá. Falar da Ponte, eu estava até comentando com o João agora no intervalo, que a gente ficaria aqui 2, 3 horas, né? Um lugar gostoso, aqui dentro da nossa casa, né? E falando de Ponte Preta, lembrando do passado, do presente, enfim. Essa realmente é a história boa da Ponte, a história viva, 115 anos. Não é fácil para manter. Eu costumo brincar, às vezes, como você falou no início, mas nunca ganhou nada. Mas aí é o seguinte... É a mesma coisa você ter uma empresa, essa empresa, ela consegue ser alguma coisa por uma única vez. E a sua empresa sempre fica segundo, terceiro, mas está sempre dando lucro, né, João? Mas está aí há 115 anos vivendo das suas forças. É isso que é importante. Eu desejo tudo de bom para a Ponte, sucesso, o trabalho do Giovanni, do Vanderlei, do Sérgio, de todos aqueles que estão envolvidos aqui na Ponte, do meu filho. Enfim, a gente está sempre aí do lado, torcendo pela Ponte e pelo sucesso da Ponte. João. Bom, obrigado, viu, Ana, pelo convite, uma honra, né? Como disse o mestre aqui, ele falar de Ponte Preta, a gente ficaria aqui semanas e semanas, né? Ainda mais se tivesse aquele famoso refrigerante. O mestre gosta com colarinho moderado. Giovanni já é um pouco mais arrojado, mas aí a coisa ficaria completa. Mas é o seguinte, é um fenômeno, né? São 115 anos, hoje ela é a 5ª força do estado de São Paulo. Eu rogo força para esses meninos, né, que são o futuro da Ponte, Giovanni, Gustavo, desculpe aí que tem tantos outros, né? E aqueles que fizeram, que trouxeram a Ponte até aqui. Eu acho que o presidente Sérgio Carnielli também é uma referência enorme, grandiosa, né? Vai ficar na história da Ponte Preta. Praticamente em torno do presidente de honra é que as coisas hoje giram na Ponte Preta, portanto ele é uma figura especialíssima.
E o espírito da Ponte Preta, que eu acho que isso é que vai levar, e a energia dos meninos, né? Tanta gente não sobreviveu, e a Ponte está aí, 115 anos, velhinha, mas astuta, forte, ativa, desafiadora, né? Propondo novos caminhos, fazendo futebol, engrandecendo o esporte de Campinas e do Brasil e dando a esse seu contingente enorme de torcedores tantas alegrias. Então a Ponte Preta merece realmente parabéns, que Deus a conduza e que nós estejamos aqui por muitos e muitos anos para dizer Ponte Macaca querida. Nega véia. Nós vamos encerrando por aqui esse Mais Esportes, aqui diretamente do Moisés Lucarelli, falando sobre os 115 anos da Ponte Preta. Claro que muita coisa ficou de fora, mas a gente vai tentar compensar de outra maneira aí, fazendo outras matérias. E obrigada por você ter ficado com a gente, obrigada por vocês terem participado desse programa, muito obrigada, até o próximo.